Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina, hoje para falar da peça teste. Muitas vezes a gente está iniciando um processo que a gente nunca fez, a gente não sabe como esse processo vai funcionar, seja porque é a primeira vez que você está fazendo ou é a primeira vez que você está fazendo aquelas condições, ou um processo que você nunca usou, você não sabe o resultado, ou você não sabe o resultado numa determinada madeira específica, certo? Então, qualquer que seja o motivo, quando você se vê frente a essa situação, você nunca deve fazer esse processo numa peça definitiva. Muitas vezes pode acontecer, por exemplo, de você só ter essa peça definitiva, mas de qualquer forma a gente vai falar sobre a peça teste ou o processo teste para que você evite de todo jeito possível a ocorrência de problemas. Então, você vai executar um processo pela primeira vez, seja ele um processo com a máquina ou com uma máquina usando uma determinada ferramenta de corte, ou então você vai usar um processo de aplicação de uma substância numa madeira, numa peça de madeira, pode ser uma substância química, pode ser um produto novo, certo? O que você faz? Você pega um pedaço de madeira, um pedaço do material que você vai usar, que seja o mais representativo possível daquela operação, daquele processo, e você executa esse processo nessa peça teste. Por quê? Se alguma coisa der errado, você vai perder, quando muito, a peça teste e não a sua peça definitiva. Se você só tem a peça definitiva, por exemplo, eu tenho uma mesa, tenho um tampo e aquele tampo é feito de uma determinada madeira e eu não tenho outro pedaço daquela madeira. O que você faz? Você vai executar esse processo, né, se não for um processo de usinagem, na parte de baixo do tampo, certo? Numa parte que fica escondida para que você, se tiver qualquer problema, você tenha esse problema contido, escondido na parte de baixo da mesa e não em algum lugar que vai aparecer. Se você vai fazer, por exemplo, o corte de uma peça, você preparou uma máquina, colocou um batente para cortar um conjunto de peças do mesmo tamanho, por exemplo, as pernas de uma mesa, você vai cortar todas no mesmo comprimento, ou as travessas de uma mesa, ou o que for, uma peça que você vai fazer repetidamente, né? O que você faz? Ao invés de pegar a peça definitiva e fazer o corte, pegue um outro pedacinho de madeira que tenha naquela direção a mesma geometria, por exemplo, o mesmo comprimento, um pouquinho mais do comprimento para você fazer o corte, aí você vem, faz o corte daquela peça e aí você checa se a medida está correta, certo? Então, o uso da peça teste ou de uma peça teste, ele é fundamental para você experimentar sem grandes prejuízos todo e qualquer processo que você nunca tenha utilizado. Ou no caso específico de usinagens, no caso de uma setagem de uma medida, um corte como esse, ok? Então é isso, fica a dica para que você não tenha problema ou tenha problemas pequenininhos e não problemas na peça definitiva, e é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?